Oiê, boa noite, tudo bom com você? Que bom que você está aqui comigo. Estou muito feliz da gente estar aqui mais uma vez nesse canal e hoje a gente vai conversar a respeito de uma dúvida que muitas mães vêm contar para mim e que eu fico morrendo de dó porque é uma dor muito grande. Já aconteceu com você de você às vezes ficar pensando se o seu filho te ama, se ele parou de amar você, às vezes você se sente assim, sei lá, um caixa eletrônico, que ele só te procura quando precisa de dinheiro, ou então quando você tem que levar ou buscar em algum lugar, aí ele vem te pedir as coisas. Quando ele sai, não se preocupa se você está chateada, se você está preocupada, ele sai, não manda mensagem, não avisa se está bem, e você fica achando que ele não te ama, ele não tem consideração por você. Olha, quando o Tiago era pequeno, quem me acompanha aqui no canal já sabe, né? Eu sou Valquíria Lobo, mãe do Tiago, que já é homem, de 32 anos, a Thalita, que fez 18 agora há pouco, e, na verdade, quando o Tiago era adolescente, eu tinha, às vezes, essa dúvida, sabe? A palavra consideração saiu da minha boca muitas e muitas vezes nas minhas conversas com o Tiago, quando ele era adolescente. Eu vivia repetindo: você não tem consideração, você não tem um pingo de consideração por mim. Era a minha eterna briga com o Tiago, eu achava que ele não me considerava. E quem não tem consideração, a gente pode traduzir por não te ama, certo? Você concorda comigo? É assim ou não? Olha, então, se você já viveu essa situação, vem comigo que eu vou te ajudar a avaliar, a pensar a respeito desse assunto e descobrir se o seu filho não te ama mesmo ou se é alguma outra coisa que a gente pode descobrir e consertar. Bom? Então tá bom. Olha só, é, até uns 9, 10 anos de idade, mais ou menos, os nossos filhos são muito assim, carinhosos, dependentes, tudo querem saber da gente, tudo querem opinião da gente, é colo toda hora, a maioria, né? As crianças querem mostrar a vida deles, as coisas que eles fazem, as coisas que eles descobriram, querem trazer um bilhetinho, um trabalhinho de escola e mostrar para a gente, né? Querem fazer surpresas para a gente. A coisa mais gostosa do mundo é quando chega o Dia das Mães, dos filhos pequenos, e a escolinha às vezes faz aquela homenagem, aí vem um trabalhinho feito com carinho pela própria criança, aquela coisa toda rabiscadinha, que a gente acha tão fofo, ai, como é que ele é bonitinho, né? E eu tenho na minha carteira até hoje um bilhetinho da Thalita, desse tipo que eu estou te contando, né? Mamãe, você é a rainha do meu mundo. Te amo mais que o infinito. Essas coisinhas assim, deixa a gente mal acostumado, né? Aí quando vem lá pelos 9, 10 anos, assim, começa a mudar um pouco de comportamento, começa a querer já se achar, já não quer mais ficar tanto perto da gente, e às vezes a gente estranha isso, não é verdade? Não sei se acontece assim com você. Se você é mãe de adolescente, em algum momento, eu acho que talvez, a maioria de nós, pelo menos, já viveu essa situação de sentir que o filho não está nem aí com a gente, que eles não ligam para a gente, não tem consideração. A gente se sente realmente assim, é, deixado de lado. É isso que acontece. Muitas mães me falam que se sentem deixadas de lado. Eu acho isso tão triste, tão triste. Mas vou mostrar para você aqui nessa live de hoje o que realmente acontece, né? É, quando chega a adolescência é assim, tem várias teorias, né, que estabelece datas, né, de tantos a tantos anos, e isso é sempre revisitado, revisto, reestudado. Hoje já se fala de uma adolescência, prolongada, que então tem umas linhas considerando a adolescência até 25 anos, 24, enfim. Mas assim, né, numa média, mais ou menos de 10 a 20 anos, mais ou menos, tá? É o que se considera da fase toda da adolescência.
existe, lógico, a questão individual, né, cada criança é um ser humano diferente, e ele é influenciado tanto pelo seu próprio temperamento, quanto pelo ambiente em que ele foi criado, se ele tem irmão, se ele não tem irmão, se ele é mais velho, se ele é mais novo, a maneira como ele foi criado, se tinha mais presença, se tinha menos presença, situações que podem ter acontecido, enfim, o ambiente todo acaba, influenciando, né, na maneira de ser e no processo de desenvolvimento da pessoa, né. E o adolescente passa por isso e, lógico, tem ali a sua individualidade, né, que não é fez 10 anos, agora é pré-adolescente, não é assim que funciona, né. Ah, tem criança que até 12 anos ainda está brincando de boneca e não despertou para nada ainda, e tem criança que com 9 anos você já começa a perceber um início de distanciamento, e aí, começa a rolar umas coisas que a gente fica meio às vezes a gente não está preparado para aquilo, a gente fica meio assustado, magoado inclusive, né. Começa a ficar mais rude, começa a ficar respondão, tudo quer questionar, tudo que você fala parece que não tem mais valor, não é mais certo, ele quer ser do contra, tem mãe que fala isso, ele quer ser do contra, né. Às vezes são rudes, mal educados, gritam conosco, não é. E isso nos deixa sem saber direito o que fazer. E nesse momento, muitas mães fazem o quê? Você não co eu pelo menos foi assim que eu fiz com o Tiago. Você não fale assim comigo, eu sou sua mãe, você me respeita. Enquanto estiver embaixo do meu teto, eu que mando, você obedece. Como é que é? Manda quem pode, obedece quem tem juízo. Era assim a regra lá em casa. O Tiago era. Eu costumava dizer que eu era um sargentão, sabe? Um, uma pessoa, assim, extremamente autoritária e que impunha as regras a qualquer preço. E por que eu fazia isso? Porque eu não tinha com quem conversar, eu era mãe solteira, não tinha com quem trocar uma ideia, decidir uma estratégia, e eu era muito jovem, eu não tinha desenvolvido ainda várias habilidades que a gente vai desenvolvendo ao longo do tempo, né. E quando a gente, vê que o filho cresceu, não morreu e não virou bandido, a gente relaxa, a gente fala: "Ufa, não precisava ser tão rígida assim, como eu fui". Então a maioria de nós que age desse jeito é motivado pelo medo, medo de perder o controle, medo de que o filho deixe de te respeitar, medo de que ele, né, coloque as manguinhas de fora e de repente comece a dominar tudo, a gente não está preparado para lidar com essa fase tão intensa e tão, de mudanças tão, significativas, tão radicais que acontece no comportamento dos nossos filhos quando eles chegam na adolescência. Eu até costumo brincar e os pais na reunião de pais sempre balançam a cabecinha, assim, concordando comigo, que é assim mesmo que acontece com eles, que é, quando os filhos da gente começam a pegar ali seus 10, 11, 12 anos, dependendo da criança, parece que vem uma nave espacial, abduz seu filho e leva ele embora e deixa um ET no lugar, porque você não consegue mais reconhecer naquele ser aquela criança doce, meiga, carinhosa, que você tinha até outro dia, querendo seu colo, querendo sua atenção, querendo seu carinho. A pessoa muda da água para o vinho, parece um videogame que muda de fase, aí muda as cores, muda os botões. Não sei se você joga videogame, eu jogo muito pouco, quase não jogo mais, eu jogava quando o Thiago era pequeno. Então, mas eu percebia, né, esse padrão, mudou a fase, meu Deus, é uma coisa. Parece outro jogo, né. E muitos pais não se dão conta disso, continuam jogando o jogo da fase da infância. E aí o que que acontece, gente, por que que isso acontece? Os jovens, quando eles estão nessa fase do desenvolvimento, eles precisam, começar a deixar um pouco as referências da família e buscar outras referências fora, para que eles consigam ter outros parâmetros,
para eles construírem a sua própria identidade. Nessa fase, eles começam a se desligar um pouco daquela simbiose, daquela mistura, que a mãe e o filho, geralmente a mãe, né, e o filho têm. Inclusive, quando são bebês, os bebês até assim, cerca de 2 anos de idade, eles não têm muita consciência de que eles são uma outra pessoa. Eles acham que ele e a mãe são a mesma coisa. E aí, óbvio, quando vai crescendo, né, ele já sabe que são seres diferentes, mas ainda assim, até essa fase do início, da adolescência, existe uma certa confusão na cabeça da criança, de que a mãe, o pai, a família, né, aquele núcleo familiar e ele são mais ou menos a mesma coisa, sabe. Então, assim, quando ele percebe alguma coisa que ele não gosta na família, ele tende a rejeitar aquilo, porque ele confunde um pouco, são umas coisas de psicologia que eu não vou entrar a fundo aqui, primeiro porque eu não sou psicóloga e segundo que não é esse o objetivo, né, se fosse para a gente tratar aí de estudos científicos, a gente ia ler um artigo que é mais completo, né, nosso objetivo aqui é conversar com uma linguagem mais no nosso nível, mais acessível para que todas as pessoas, independente de escolaridade, possam entender o que está sendo falado aqui. É esse o meu objetivo, falar de coisas, das descobertas de neurociências, de educação, dessas coisas assim que aparecem em Harvard, nas grandes universidades do mundo que estão estudando o desenvolvimento humano, né, há bastante tempo, mas trazer para uma linguagem que a gente consiga conversar assim, como se a gente estivesse, num chá, conversando entre amigas, tá bom? Então, o que que acontece? Essa, vamos chamar assim, essa mistura, ela começa a se desfazer um pouco nessa fase do início da adolescência. Ele começa a perceber, mas isso tudo, gente, é processo inconsciente, tá? Não é que assim, ah, eu não sou meu pai, não sou minha mãe. Tudo isso acontece de uma maneira lá no fundo do coração, da mente, né, da personalidade dele, do psiquê dele que vai se formando, ele vai se distanciando da família para que ele consiga discernir o que é ele e o que que é a família. Tá dando para sacar mais ou menos o que que eu estou querendo dizer? Tomara que não esteja muito técnico, eu queria que fosse simples, tá bom? Então, para assim, para resumir, para deixar uma coisa assim, bem simples pra gente, ele precisa se afastar um pouco da família para que ele construa a sua própria identidade, ele precisa descobrir quem é ele, do que ele é capaz, por isso que os jovens às vezes arriscam umas coisas tão que deixa os pais de cabelo em pé, né, fazem umas coisas, umas atitudes, os jovens adolescentes, os mais velhos, né, não esses de 10 anos, mas os mais velhos de 16, 17, às vezes fazem coisas que deixam a gente até assustados, porque eles querem se desafiar, eles querem saber até onde eles são capazes de ir, o que que eles conseguem ou não fazer, e como a parte aqui da frente do cérebro, né, que chama córtex neofrontal, que é na verdade, responsável pela pelas decisões, pelo planejamento, pela capacidade de imaginar os próximos passos, das consequências do que eles vão fazer, né. Essa parte do cérebro é a última a ser desenvolvida. Então, o jovem adolescente, ele ainda não tem fisicamente o cérebro dele desenvolvido a ponto dele, conseguir imaginar as consequências de algumas atitudes. Por isso que tem muito acidente de carro com jovens que acabam de sair da autoescola, né, primeiro pela falta de habilidade, né, falta de experiência mesmo, falta de prática, mas muito mais, por essa questão de incapacidade de pensar nas consequências das coisas. Já pensou alguma coisa do tipo assim: "Nossa, parece que não tem juízo"? É porque não tem mesmo, sabe, na verdade não tem juízo suficiente, ele está num processo de desenvolver o juízo, tá. Mas eu estava falando tudo isso para te dizer
Que é assim, ó, essa fase dele se afastar um pouco da família, é um ótimo sinal, sabia? É um indício de que ele está crescendo e de que ele está se desenvolvendo, e que não vai, virar uma pessoa insegura, uma pessoa que não é capaz de fazer as coisas sozinho, uma pessoa que uma mulher, por exemplo, que se submete a abuso do marido, se submete à autoridade excessiva de um marido que abuse dela nesse sentido, porque não foi capaz de se desvincular daquele apoio que ele teve até então como uma criança. Percebe? Então, quando ele começar a se afastar, a última coisa que a gente deve fazer é achar que isso é um sinal ruim. Não é, isso é ótimo. É sinal de que ele está no processo de crescer, no processo de amadurecer, de descobrir do que ele é capaz, de descobrir que ele pode realizar coisas lindas na vida dele, sabe? E se a gente, se algumas mães, né, algumas mães não querem que isso aconteça, quer manter o filho na sua dependência. Eu vejo, por exemplo, algumas mães, que olha, tratam o adolescente como se ele fosse um bebê, a ponto, assim, de responder pela criança. Você chega, começa a falar criança não, jovem, né, adolescente. Você começa a conversar com o adolescente, a mãe do lado. Você pergunta uma coisa para o adolescente, a mãe responde. Mas eu não perguntei para a mãe, eu quero saber a resposta do jovem, mas a mãe não acha que o filho é capaz de responder uma pergunta simples. Entende isso? E aí fica aquele Tostines, né, lembra daquele biscoito Tostines que tinha uma propaganda? Eu tô me sentindo no Divertidamente, que de vez em quando, não sei se você assistiu, de vez em quando eles a central das memórias lá, mandava a memória de uma propaganda antiga. Tem umas propagandas antigas que eu lembro como se fosse hoje, e uma delas é Tostines. É fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho? Fica aquela coisa, a gente não sabe qual que é a causa, qual que é o efeito. A gente não sabe se a criança não sabe dar a resposta, porque a mãe sempre responde, ou se a mãe sempre responde porque a criança não sabe dar a resposta. Percebe? Ela só vai aprender a se desenvolver, a dar resposta, a cuidar do seu material. A gente acampa com jovens, eu estou preparando um acampamento, inclusive, de 4 dias com eles, e tem mãe de adolescente de 10, 11 anos que ainda prepara a mochila do acampamento do filho. É verdade esse bilhete. Eu não sei se para vocês isso é normal, se acontece isso na sua casa também, mas o que acontece aí é que, assim, a criança cresceu, ele já virou um adolescente e a mãe não se deu conta de que esse processo aconteceu, de que está cada vez mais, chegando o momento dele ir adquirindo mais autonomia, mais liberdade. Com responsabilidades à altura, né, equivalentes. E continua tratando esse jovem como se fosse uma criança. Sabe que isso acontece? 2 coisas. Primeiro, o jovem, como eu falei, num processo natural de desenvolvimento humano, precisa se distanciar. Se os pais não dão essa liberdade, 2 coisas vão acontecer. Primeiro, gente, deixa eu ver, me veio um sinal aqui de que talvez não esteja, muito estável? Alguém pode sinalizar para mim se está tudo certo? Vai escrevendo para mim. Tem um certo delayzinho, vocês escrevem e demora um pouquinho para chegar aqui para mim. Mas escreve, por favor, se vocês estão ouvindo bem, se está travando ou não, porque se for o caso, eu mudo de rede aqui, tá? Sinaliza para mim, por favor. Bom, mas voltando, quando a criança, quando o jovem continua sendo tratado como criança pela mãe, principalmente pela mãe, né, mas, os pais às vezes, fazem da mesma forma. 2 coisas podem acontecer. A primeira é dessa criança, desse jovem, não se desenvolver a ponto de virar um banana. Lembra que eu falei daquela mulher que é insegura, que é incapaz de se defender, que é incapaz de ter uma relação saudável com outra pessoa, ela sempre vai ser aquela assim, ó, que tem medo de dirigir sozinha, tem medo de viajar à noite, ela se sente
incapaz de muitas coisas. As mulheres têm mais isso. Não sei se é porque na nossa sociedade a gente prende mais as meninas, né, e solta mais os meninos acabam desenvolvendo a habilidade de se virar mais sozinhos. E as meninas, a maioria é de meninas que acabam virando aquela pessoa incapaz de se auto de ser autossuficiente. Percebe? Você conhece mulheres que falam: "Ah, eu não dirijo à noite. Ah, eu não dirijo sozinha, eu não viajo sozinha dirigindo". Sabe o que que é isso? Crianças, jovens que foram presos demais quando eram, quando estava nessa fase de começar a precisar se desprender da família, e a mãe tomou a rédea e falou: "Não". Quando começou a responder, querer, né, ter sua opinião própria, a mãe impôs a sua autoridade, a sua dizendo assim: "Não, você me respeite, você não fale assim comigo". E, reprimiu completamente aquela tentativa de separação que a criança estava tentando ali para começar a virar um adolescente. Entende o que está acontecendo? O que que vai gerar isso lá na frente? Essa é uma das situações. A outra é justamente a que dá o tema dessa nossa live, que é o jovem responder com agressividade. Por quê? Porque ele precisa do seu espaço. E como ele não tem ainda desenvolvida uma maturidade a ponto de chegar: "Mãe, por favor, respeita o meu espaço, eu preciso que você me deixe fazer as coisas que eu posso fazer". Você imagina seu filho chegando para você e falando isso? Não fala, não fala porque ele não tem essa clareza, ele não tem essa desenvoltura, ele não tem essa maturidade. Então como é que ele faz? Como é que ele reage? Ele reage com agressividade, ele te empurra, ele te hostiliza, ele precisa de distância, ele precisa de um espaço. Entende? Então ele vai conquistar esse espaço, mesmo inconscientemente, hostilizando, brigando, afastando, se recolhendo ou, extravasando, dependendo do tipo de temperamento que tem esse jovem. Se é uma tem 4 tipos de temperamento, qualquer dia até eu posso fazer uma live a respeito disso, mas desses 4 tipos de temperamento, 2 são, pessoas mais expansivas, mais para fora, que tem um temperamento, assim, mais expansivo, mais de raiva. E os outros 2 são aquelas crianças mais introspectivas, são pessoas mais do recolhimento, mais da tristeza, do cantinho, aqueles que ficam quietos, não falam não respondem, não são agressivos, mas também não se abrem, ficam na deles, não falam nada, faz cara de paisagem, e acho que enlouquece mais a gente ainda do que aquele que se expõe, né. E vou te falar a verdade, não existe temperamento melhor ou pior, tá. Mas cada tipo de temperamento, a gente deve tratar de uma maneira específica. Não adianta a gente tratar todos os nossos filhos igual, porque não vai dar certo. Cada um vai reagir, de uma maneira. É igual, produto químico, dependendo do que você botar junto, vai explodir o negócio, entendeu. Então, se você colocar ali muita pressão, eh num filho explosivo, num que tem um temperamento, assim, mais dominante, ele provavelmente vai chegar às vias de fato com você, a ponto de chegar a quebrar coisas, jogar coisas, xingar, gritar, esbravejar, e criar uma situação ali de total descontrole emocional. E ao passo que aquele mais introspectivo, a tendência é se fechar, se calar, e é o que acaba tendo muitas vezes mais problemas com essas questões de depressão, de tentativa de suicídio, porque como ele não extravasa, fica tudo dentro dele, ele acaba extravasando de outra maneira, percebe? Então, assim, existem maneiras da gente lidar com cada temperamento. Qualquer hora, se vocês quiserem, sinaliza para mim, se vocês acharem que esse tema é interessante, sinaliza para mim e pede que eu falo a respeito dessa questão dos temperamentos, tá bom? Mas hoje o que eu tinha prometido para vocês é que eu ia te mostrar, ia te dizer como você faz para saber se o seu filho te ama ou não, tá? E eu vou deixar essa cerejinha do bolo para o final. Eh, o que que a gente precisa? Olha,
Primeiro reconhecer, né, entender que ele está crescendo e que é assim mesmo. Então, você não deve permitir que ele haja com falta de educação com você, mas aí também é uma questão de exemplo, né. Se você é uma mãe que grita, uma mãe que xinga, uma mãe que, digamos assim, na frente das visitas é uma lady, mas quando não tem ninguém olhando, faz coisas que se alguém filmasse e colocasse na internet você ficaria com vergonha, então talvez não tenha muito jeito, talvez o seu filho só tenha esse exemplo para seguir. E aí a gente fala assim: "Ah, mas por que que não segue os bons exemplos? Tem que seguir bem os ruins?". Eles vão seguir todos os exemplos, os bons e os ruins, tá. Lá no finalzinho da adolescência, quando seu filho realmente virar um adulto, como o meu já é, você vai reconhecer neles aquilo que a Elis Regina já falava naquela música, né, "Somos como os nossos pais". Então, muito cuidado com a maneira como você trata o seu filho, porque provavelmente é assim que ele vai tratar o filho dele e é assim que ele vai tratar você, tá. Se você tem mania de xingar, de gritar, de falar coisas, que você não falaria, por exemplo, para uma visita, que você não falaria para o seu chefe do trabalho, da maneira como você fala com o seu filho, talvez ele vá reproduzir isso e você não vai gostar. Né. Tem um vídeo que eu fiz no canal, no YouTube, dá uma olhadinha, dá uma procuradinha, eu falo sobre a história da xicrinha de porcelana. E esse vídeo, ele tá com o nome de eu vou colocar o link aqui para você, tá. Como você trata as visitas. Se você quiser procurar lá depois dessa live, pode procurar, senão depois eu coloco o link aqui. Vou até anotar, link da xicrinha. Porque aí eu coloco para você depois. Assiste, que vai ficar mais claro o que eu estou querendo te falar com relação a esse exemplo de como você lida com o seu filho, como você o trata, para depois ver como é que ele vai tratar você. Porque se você sempre foi uma pessoa educada, gentil, afetuosa na maneira de tratar o seu filho, e ele for grosseiro, for rude, mal educado com você, você provavelmente não deu causa a isso, né. Então você vai chamar a atenção dele e dizer: "Olha, não fale assim comigo, isso é falta de respeito e eu não te desrespeito. Então, por favor, eu entendo que você está, irritado, mas não haja assim. Depois que você se acalmar, a gente conversa". E aí você explica para o seu filho: "Olha, eu entendo que você ficou irritado, mas não precisa tratar desse jeito. A gente trata as pessoas com educação e com cortesia, né". Agora, se você for falar isso para o seu filho e ele te lembrar que não é bem assim que você ensinou, aí é mais embaixo o buraco, não é? Não é verdade? Mas ó, nunca é tarde para a gente começar, tá bom? Nunca é tarde para a gente começar. E se você começou a perceber agora que você às vezes não controla esse tipo de atitude e age dessa maneira, mas você começou a perceber e quer mudar, é um passinho de cada vez. Não é de um dia para a noite, não é só estalar os dedos, não, é um processo de aprendizagem, um processo de mudança de atitude, que leva tempo, que exige esforço, mas que é totalmente possível. Eu conheço muitas mães que quando os filhos eram pequenos, batia neles, mas depois de uma certa idade começou a cair a ficha de que aquela maneira de educar era a maneira que se usava no século passado e que a gente evoluiu e que não é mais assim que a gente educa bons filhos, eh e simplesmente mudou a atitude, aprendeu como lidar com essa nova geração, né. E não é do dia para a noite, como eu falei, mas é uma atitude totalmente treinável, tá. A gente não precisa ficar preso nem aos modelos dos nossos pais, que eram o melhor que eles tinham quando eles, eram jovens também, e numa outra época, numa outra sociedade, né. A gente não precisa ficar preso a eles, e a gente também não precisa ter a síndrome da Gabriela, né. Lembra daquela música? "Eu nasci assim, eu cresci assim".
"E sou sempre assim? Vou ser sempre assim?". Não, isso é só para Gabriela, e mesmo que você se chame Gabriela, você não precisa, tá. Você pode mudar, você pode evoluir, você pode descobrir coisas novas, aprender coisas novas e ir se aprimorando, né, e transformando a sua maneira de lidar, né, para que quando você percebe que alguma coisa que você fazia não estava certa ou que pode ser melhorada, a gente pode melhorar todos os dias, não é verdade? Essa que é a grande beleza da vida, não é verdade? Então, simplesmente comece a mudar. Se você fazia isso, simplesmente perceba, peça desculpas para o seu filho, eu acho que toda vez que a gente erra, a gente deve pedir desculpas, não importa para quem, seja para a mãe, para o pai, para o filho, para o vizinho, para qualquer pessoa, isso é um sinal de educação. Se a gente errou, a gente simplesmente se retrata, pede desculpas e começa a agir de outra maneira, né. E fala isso com o filho: "Olha, tô percebendo que eu agi de uma maneira que não é adequada, e eu quero mudar, eu quero melhorar. Então eu peço desculpas pra você, por ter gritado, por ter xingado, por ter sido rude, mal educada com você, e vou tentar melhorar e não fazer mais isso. Mas eu gostaria que você também, se libertasse desse exemplo ruim que eu te dei e que começasse a repensar essa maneira. Falta de educação, falta de respeito não é negociável, não é admissível. A gente não deve nunca deixar nosso filho agir de maneira desrespeitosa com a gente, tá. Agora, isso é diferente dele ter uma opinião diferente, dele não concordar com o que a gente acha. Isso é crescimento, é desenvolvimento, e a gente deve estimular, na verdade, com uma postura madura e separar as coisas. O fato dele não concordar conosco, não significa que ele esteja errado ou que nós devamos, impor a nossa versão, o nosso ponto de vista. Isso não é inteligente, não é uma maneira sábia de conduzir a educação e orientação dos nossos filhos, principalmente os adolescentes, porque enquanto são crianças eles aceitam tudo, depois que crescem, não aceitam mais. E aí aquelas 2 coisas que eu falei para você, ou, o jovem acaba, se sentindo incapaz de se virar sozinho, ou ele acaba se distanciando afetivamente, emocionalmente de você, e aí é que vem realmente aquela dúvida: "Será que ele não me ama mais?". Olha, umas coisas que a gente pode pensar a respeito. Por que que eles vão se distanciando? Primeiro, algumas tem essa questão, né, de que é uma necessidade, mas afetivamente eles não vão se distanciando da gente. Tudo depende da maneira como eles são tratados por nós mesmas e de como a gente, alimenta a nossa relação afetiva com o nosso filho, sabe. Eh, a educação, como eu te falei, é um dos pilares, né. Outra coisa é a gente não, querer fazer uma queda de braço com o nosso filho adolescente, no sentido assim, ele não faz uma coisa que você quis, aí você paga na mesma moeda, né. Você, "Ah, você não vai fazer esse favor para mim? Tá bom, então não lavo mais a sua roupa". Isso isso é se tornar uma criança, isso é descer ao nível de maturidade de um jovem adolescente, não é assim que os adultos maduros agem, né. Às vezes a gente não lembra disso e acaba fazendo assim, né. Primeira coisa é manter o vínculo afetivo, tratando o nosso filho com amor, com respeito, com carinho, com consideração. E aí algumas mães podem falar assim: "Nossa, mas tudo que eu faço por ele não é suficiente?". É, mas ainda falta essa questão da maneira como você trata, entende? As crianças, de uma maneira geral, são desrespeitadas pelos adultos. Quer ver uma coisa? É muito comum chegar para mim, o pai e a criança que está entrando para o grupo escoteiro. E a maioria dos adultos que eu observo, cumprimenta o pai e conversa com o pai, e ignora completamente a criança. Eu tenho me policiado, ao longo de décadas, de anos, para quando eu recebo 2 pessoas a vindo para mim, assim, para me cumprimentar,
um é um adulto e o outro é uma criança, eu tenho me policiado para perceber qual dos 2 está mais próximo de mim, para cumprimentar primeiro aquele que está mais próximo. A criança costuma se esconder um pouquinho atrás dos pais, né, mas às vezes não, às vezes é uma criança um pouco mais, eh, autoconfiante, que vem na frente do pai. Então o que está vindo primeiro é o que eu cumprimento primeiro, independente de ser a criança ou o adulto. E depois eu cumprimento o outro. E isso deveria ser normal, mas se você parar e observar um pouco, talvez você perceba que isso não é tão normal. Muitas crianças são completamente ignoradas, ignoradas. E tem algumas pessoas que inclusive que querem ser simpáticas, e aí começa a falar com da criança, na terceira pessoa. "Ai, que gracinha, é seu filho? Como ele chama?". Dependendo da idade da criança, ela sabe falar. Você não precisa chegar para 2 adultos e falar assim: "Ah, bonita sua esposa, como ela se chama?". Isso não é normal. E por que que a gente faz isso com as crianças? Justamente porque existe essa esse olhar diminuindo as crianças, não dando tanta importância para eles. E aí quando eles crescem, eles começam a se rebelar contra isso, sabe. E só que nós pais não percebemos que eles cresceram, a gente vê eles todos os dias, por isso que de vez em quando a gente toma uns sustos, não sei se já aconteceu com você, uma vez eu entrei no quarto do meu filho e quase tive um ataque do coração, porque ele estava dormindo na cama, mas ele estava tão grande, um momão tão gigante, que eu achei que fosse um estranho que tivesse ali. Eu realme sabe quando você dá aquele pulo, assim, aquele susto? Eu quase gritei de susto. E na verdade, meu filho que cresceu. É que a gente vê todos os dias e não percebe. O pessoal do grupo escoteiro, quando tem as férias, às vezes, férias de verão, a gente não tem atividades. E às vezes acontece da gente ficar quase 3 meses sem ver o jovem. Quando eles vêm, nossa, cresceram 10 centímetros, e eles próprios, e os pais não percebem. Por quê? Porque convive todo dia, né. E aí, o que que acontece nesse processo? A gente não percebe que o nosso filho cresceu e quer tratá-lo, e quer receber dele o mesmo tratamento de quando ele era criança. A fase do videogame mudou. A gente precisa agora agir de outra maneira. Entende o que eu estou te falando? E muitos pais não se dão conta disso. E aí, para que eles consigam aquele espaço deles, eles tendem a ser agressivos, a afastar, né. Às vezes às vezes, os próprios pais, as mães provocam essa reação nos filhos, sem perceber. Outro dia eu fiz outra live a respeito de, eh, como tratar o filho que é agressivo, né. Às vezes a gente provoca agressividade sem perceber. Isso tem a ver também com essa questão que a gente está tratando hoje, tá bom? Eh, então assim, ó, não provoca a agressividade do seu filho, não precisa ser chata, você orienta, fala de uma maneira que ele entende, porque adolescente já tem capacidade de conversar com você, não é como uma criança que não entende muitos conceitos, não entende muitas coisas, ele já entende. Então você explicando, dando as regras, explicando os motivos, ele entende e a tendência dele é agir de uma maneira mais adequada, né. Você não precisa ficar gritando, xingando, né. E assim, você age dessa maneira, ou é chata e repetitiva e fala: "Vai dar uma bronca?". E a gente tem que dar bronca mesmo, tá, é nosso papel como mãe, colocar os limites, impor o os parâmetros onde ele até onde ele pode ir, até onde ele não pode ir. Só que existem maneiras mais leves de fazer isso e mais acertadas, assertivas de fazer isso. Como é que é? Primeiro que não precisa ficar repetindo a vida toda, aqueles sermões da montanha, aqueles sermões longos que a gente fala o que ele fez de errado, aí a gente repete tudo que a gente falou, aí depois a gente dá exemplo de quando a gente era criança que a gente não fazia aquilo, aí depois a gente repete tudo de novo, aí depois a gente fala que ele não pode fazer isso, aí depois a gente repete o que ele fez, e depois a gente ainda dá outro exemplo, e aí a gente volta naquele assunto de novo. Meu Deus do céu! O cara desliga o ouvido, porque não dá, é muita chatice. Você explica, uma vez só, e deu.
Acabou, não precisa falar 1000 vezes, porque quem fala 1000 vezes vai falar 1001, porque a pessoa já desligou o ouvido faz tempo. E outra, eh, sabe quando uma pessoa age de uma maneira diferente, que você presta atenção nela? Geralmente é porque ela não está acostumada a falar. Quando você fala, 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 as pessoas já não te ouvem. Mas quando você está sempre quieta e quando você fala, tem a ver o que você está falando, as pessoas param e prestam atenção. É igual o não. A gente precisa falar não para as crianças e para os jovens e para os adolescentes, só que a gente às vezes não está preparado para lidar com as consequências desse não, né. Mas, como que a gente age nesse caso? Primeiro, evita falar não. Evita, a gente fala não demais. Esses dias eu tomei um Uber e a mãe, a moça, a motorista, falou que tinha um bebezinho de quase 2 anos, e ela falou que ele não falava ainda, ele não tinha completado 2 anos, não estava falando ainda, mas já estava com aquelas primeiras palavrinhas. E ela me disse que a primeira palavra que ele falou foi "não". Por que será que a primeira palavra que essa criancinha aprendeu foi "não"? A gente exagera, a gente fala "não" demais e de maneira não adianta nada, porque vai ser não, então ele vai fazer com você falando não ou não. Entende o que eu estou te falando? Precisa ter limite, precisa ter equilíbrio. Um dos pilares, né, da questão de você saber lidar com o seu adolescente, um dos pilares é o equilíbrio. É o equilíbrio. O outro é a comunicação, né, e um outro pilar que se tem é o autocontrole dos pais. Então, quando seu filho for agressivo com você, se você reagir na mesma medida, se você descer ao nível dele e agredir também, vai dar um quê ali? Um tiroteio? Entende, percebe? Um vai ficando deixando o outro ainda mais nervoso e não vai ter fruto nenhum daquela situação. O único fruto que pode ter daquela situação é um distanciamento cada vez maior, emocional e afetivo de um para o outro. Um vai ficando magoado com o outro e vão se distanciando cada vez mais, percebe? Então, olha, como que a gente pode resolver essa situação? Primeiro, se seu filho agir com você de uma maneira, que parece que está te evitando, te expulsando, como se ele não gostasse mais de você, primeira coisa que você tem que fazer, passo um, mantenha a calma. Perceba que esse é um processo natural e que não é porque ele não te ama, ele simplesmente está precisando conquistar os espaços dele, longe um pouco dos conceitos e eh eh, da influência da família, né. Não é que ele vá, eh tem pai que tem medo de que os filhos descubram outras coisas que são, antagônicas, ou seja, contrárias às coisas que eles aprenderam na família. E tem medo de que a criança prefira aquilo, por isso segura. É a pior viagem. Se você fez o seu serviço de base bem feito, se você educou bem, passou bem os valores do que é certo, do que é errado, de quais são os valores da sua família, se você fez isso bem quando eles eram crianças, você pode soltar sem medo, porque ele sabe, ele sabe. E sabe como é que eu sei disso? Porque depois os ETs devolvem o nosso filho. Sabia? Depois de uma certa fase, se você sobreviver à adolescência deles, né, brincadeira, é claro que sobrevive e pode sobreviver de uma maneira muito gostosa. Mas se você passar por essa fase, aí você vai ver de novo o seu filho e com todos aqueles valores que você passou para ele na infância e que muitas vezes você achou que ele estava entrando por um ouvido e saindo pelo outro, que ele não estava ouvindo, por isso que você repete, 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 né. Com que espera, deixa eu ver se eu não estou confundindo as pessoas. Criança pequena, a gente deve sim repetir, mas não é repetir na mesma hora, né. Dá uma instrução, passou um tempo, ela não fez, você precisa instruir de novo, porque a criança demora para lembrar daquelas coisas. Você precisa insistir várias vezes até que aquele conhecimento, aquela competência da criança seja desenvolvida. Tem que ter repetição? Sim, na infância, na infância.
Na adolescência não é mais necessária essa repetição. Se você fizer da maneira correta, você fala uma vez e o assunto está resolvido. Se ele repetir novamente, foi um lapso, foi uma coisa assim, está acostumado a fazer de um jeito, aí descobriu que não pode fazer daquele jeito, mas escorregou, né. Mas não vai ser aquela coisa, reiterada, desde que seja falado de uma maneira calma, uma maneira madura, uma maneira explicando as razões, não é porque sim, é porque eu sou sua mãe, eu estou mandando. Gente, isso não funciona com adolescente. Você quer agir assim? Pode agir, você pode tudo o que você quiser, mas não vai ter resultado. O resultado vai ser sempre diferente do que você está esperando. Com o adolescente, a gente tem que explicar, sim, as razões. Lembra que ele está buscando referências externas? E se você simplesmente, dá uma ordem, dá um não, e não explica as razões daquilo, a tendência dele é rejeitar. Se você se ele entende as razões, se você explica as razões, muito provavelmente ele pode até não concordar, mas ele vai aceitar. Com mais passividade, com mais paz dentro da sua casa, entende? Então, primeira dica, haja com calma, haja com, controle emocional, tá? Não vai sair gritando, xingando de qualquer jeito, porque a tendência é só você cada vez mais, eh, ir afastando e separando e desfazendo, destruindo esses laços afetivos que a gente construiu com os nossos filhos ao longo da vida. Entende o que eu estou te falando? O segundo passo é dizer não, mas dizer de uma maneira correta, explicando os motivos, tá? E uma coisa que eu queria, deixar bem claro é que, assim, ó, tem muitos pais que às vezes vêm me falar assim: "Ah, você fala que a gente tem que ser alegre, que a gente tem que ser divertido, que a gente não deve ficar repetindo, e aí, a gente não deve dar bronca nos filhos?". Não, gente, absolutamente não é isso que eu estou dizendo. É nosso papel de mãe, de pai, dar bronca sim, corrigir sim. Dizer que fez errado, sim, mas não o tempo todo e não de uma maneira agressiva. E não de uma maneira repetitiva. Entende o que eu estou te falando? Fala uma vez só, expõe os motivos e ponto. Não tem mais o que discutir. É tudo questão da sua postura, da sua atitude. Eles vão reconhecer a sua autoridade pela sua postura. Entende? Você não precisa ficar gritando, xingando, descabelando. Esses dias mesmo, foi com o meu neto, tem 4 aninhos, vai fazer 4 e meio, 4 anos e meio, faz em janeiro 5 aninhos. E ele emburrou, porque criança pequena emburra quando as coisas não são do jeito que elas querem, né, emburrou, foi para o seu canto e ficou: "Tô chateado", e começou a chorar, que ele queria uma determinada coisa e, ele até a gente até aceitou que ele tivesse aquela coisa, mas, não por muito tempo, né. Então tudo bem, pode ficar mais um pouquinho, mas depois a gente vai guardar. E aí ele emburrou e ele falou: "Também não quero mais", e começou a chorar. E aí as pessoas em volta, né, da família: "Ai, não, mas olha, não chora, não chora, pode fazer mais um pouquinho", e ele cada vez chorando mais. Eu simplesmente parei e olhei: "Tiago, Tiago, olha para vó". Nesse tom de voz: "Olha para vó, vem aqui". Tirei ele do lugar onde ele estava. "Vem aqui". Pus ele num cantinho, olhei na altura dos olhos dele e falei: "Tiago, olha para vovó. O que que você quer?". Ele falou: "Eu quero isso, isso e isso". Eu falei assim: "Tá bom, pode ser. Olha, vamos fazer isso então?". Acabou, acabou. Ele parou de chorar imediatamente, imediatamente. Já ouviu a historinha da galinha e do lobo? Sabe como é que a galinha faz?
A galinha esperneia, cacareja, bate as asas, esperneia, joga pena para todo lado, parece uma louca. "Miga, sua louca", é uma galinha. Cacareja, esbraveja, fala com aquela voz irritante, fina, aguda. Quem é que tem respeito por uma galinha? Ninguém, gente, galinha a gente não considera. Agora, já pensou na postura de um lobo? E por um acaso o meu nome? Acho que é por isso que essa historinha veio para mim, qualquer dia eu vou contar para você a historinha do lobo e da galinha. O lobo, ele só olha, o lobo, ele não fica cacarejando, o lobo só olha, só observa e continua mantendo a sua calma. No máximo ele rosna, e não precisa mais que isso. Percebe o que eu estou te falando? Só que com adolescente a gente faz assim, continua falando calma, explica de uma maneira equilibrada, civilizada e acabou, acabou. Se é não, e não tem discussão, não tem discussão. Mas você precisa expor os motivos, porque senão vai dar muito ruim, tá bom? E ó, muito cuidado gente, para não ir para o outro extremo de, no lugar de ficar brigando, 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 brigando o tempo todo, ir para o outro extremo de querer ser amiguinha do filho. Você pode ter amizade com seu filho, você pode, ser até confidente do seu filho, em algumas fases, algumas ele vai precisar de mais privacidade, mas o seu papel é de mãe. Por isso que tem muitas mães que acabam assim, querem tanto, tanto, tanto ser amiguinhas dos filhos, que acabam se vestindo como a filha é adolescente, acabam querendo frequentar as mesmas festas, os mesmos ambientes, acabam se infantilizando para acompanhar, e fica até uma coisa meio ridícula, né. E sabe o que que elas conquistam com isso? Elas conquistam a insegurança da própria filha, porque se ela tem só mais uma amiguinha com quem contar, e ela não tem uma mãe, uma pessoa madura, uma pessoa que sabe a sua posição, a criança se sente muito insegura. O jovem se sente sem parâmetros, sabe. Amiguinha, ela tem aos montes, o que ela precisa é de uma mãe, não vai cair no outro extremo. Lembra do pilar do equilíbrio? Nem é para ser aquele pai autoritário de: "Não fala assim comigo, eu sou sua mãe, porque sim, quando eu pagar é assim que vai ser". Esse é um extremo. E: "Ai filhinha, vamos, ai amiguinhas", é outro extremo. De nunca, impor os limites, de nunca dizer não, de nunca dizer o que aquele jovem precisa saber, né. Se ele, tiver um pouco, o que a gente chama de rebelde, querendo exatamente o contrário do que você quer, querendo, testar, né, os limites, você deve deixar um pouco. Não deve permitir, pelo amor de Deus, que ele lhe falte com respeito. Respeito é uma coisa, tá. Gritar, xingar, isso jamais. Falar palavrão para a mãe, não pode, isso é falta de respeito. Isso é falta de educação. A gente não deve falar palavrão, xingar palavrão com ninguém. Menos ainda com as pessoas a quem a gente deve respeitar a autoridade, né. Mas se ele não acha a mesma coisa que a gente acha, se ele tem outras opiniões, se ele mudou de religião, se ele não gosta da maneira como você quer que ele se vista e quer se vestir de maneira diferente, aceita, ele só está crescendo. Sabia disso? Gente, eu queria terminar essa live de hoje dizendo para vocês uma coisa. O que acontece muitas vezes é que a mãe confunde, essa agressividade do filho ou esse distanciamento do filho com desamor. Muitas vezes ela confunde e acha que não é mais amada. E quando uma pessoa não se sente amada, ela tende a reagir de uma maneira desequilibrada. Uma maneira que não é produtiva nem assertiva, né. E na verdade, ela simplesmente está confundindo a a o processo natural de distanciamento do filho adolescente com desamor.
E aí ela mete os pés pelas mãos e acaba fazendo coisas ao contrário do que ela deveria fazer, né. Mas eu tenho a oportunidade, pelo trabalho voluntário que eu desenvolvo há quase 20 anos, vocês sabem, né, quem acompanha o canal já sabe, se você está caindo aqui de paraquedas pela primeira vez, eu sou chefe de escoteiros. Ser chefe de escoteiro é um trabalho voluntário, a gente não é uma profissão, é um trabalho educacional voluntário que a gente desenvolve, tem esse trabalho no mundo inteiro, e eu faço isso há quase 20 anos, agora em fevereiro vai fazer 20 anos que eu estou nesse mundo, e a coisa mais legal que eu vejo no escotismo é que eu tenho a oportunidade de ter uma relação horizontal com os adolescentes, sem perder a minha autoridade. É horizontal no aspecto de que eu considero eles, eu dou autonomia para eles. A gente vai acampar agora, já falei para você, né, 4 dias vamos ficar acampados no meio do mato. Eles vão cozinhar. Eles vão pegar facão e cortar bambu. Eles vão construir as mesas deles. Eu vou comer a comida que eles fizerem. E eu vou, tratá-los como pessoas capazes. Isso é que eu chamo de uma relação horizontal. Eu deixo que eles tomem decisões, aquelas decisões que não vão implicar na segurança deles. Eu estou lá apenas para garantir a segurança deles. E entre uma brincadeira e outra, eu vou dando orientações. Mas a relação é horizontal. E sabe o que que isso gera? Isso gera a possibilidade, a confiança de que eles abram os corações pra gente. Eu tenho adolescentes que às vezes me chamam no WhatsApp e me contam problemas que eles estão passando: "Chefe, que eu faço?". E aí eu dou os meus conselhos de adulto. Eu sempre respeito e entendo e tenho empatia com o problema dele, mas, o conselho é sempre de uma irmã mais velha, de uma pessoa que não está ali para impor nada, que entende o que ele está passando, mas que tem maturidade. Uma pessoa é um adulto, eu sou uma adulta, eu não sou uma amiguinha deles. E mesmo assim tenho acesso. E por que tenho acesso? Primeiro, que eu não exagero nas críticas. As críticas, elas são feitas da maneira correta. Segundo, que eu dou atenção, eu estou sempre ali para eles, né. E aí em alguns momentos a gente tem oportunidade, por exemplo, quando a gente acampa, em algumas noites a gente acende uma fogueira, senta todo mundo lá em volta e começa a ter uma conversa ao pé do fogo. Nesses momentos, eles abrem o coração e começam a falar das coisas que afligem eles. E já teve muitas vezes, em que eu pude perceber que das principais coisas que eles têm apreço na vida, que são importantes, que eles amam na vida, são os pais. Quando eu conto isso para os pais, eles não conseguem acreditar, eles acham que eu estou brincando ou que eu estou querendo fazê-los ficarem felizes, porque eles enxergam que os filhos não os amam, né. Mas eu já fiz uma vez, eu contei numa live, vou contar de novo. Uma vez eu fiz uma dinâmica com os jovens, nessa brincadeira ao redor do fogo, eu dei para eles 5 papeizinhos, não sei se você já ouviu essa história. Dei 5 papeizinhos, nesses papeizinhos, eles tinham que escrever 2 coisas, objetos, coisas importantes na vida deles, e 3 pessoas importantes na vida deles. E tinha que ser os top 5, sabe, os 5 mais importantes. Quais são as 3 pessoas mais importantes na sua vida e quais são as 2 coisas mais importantes na sua vida? E eles escrevem lá, 5 papeizinhos, tem lá os 5 papeizinhos, eles ficam segurando esses papeizinhos, como se fosse um jogo de carta que você fica segurando assim, então eles estão lá com 5 papeizinhos, aí eu vou jogando a dinâmica e tal, e aí em determinado momento da dinâmica eu falo assim: "Agora, você vai ter que acontecer alguma coisa e você vai ter que abrir mão de uma desses 5 papeizinhos que você tem. Então, se você tivesse que, se fosse tirado de você, você vai ter que abrir mão daquilo. Qual desses papeizinhos você escolhe para abrir mão?". E aí eu falo para eles jogarem na fogueira o papelzinho. Aí eles ficam na maior dúvida, porque eles já tinham escolhido os 5 principais, né. Mas sempre, sempre, sempre é um bem material. É um dos 2 papeizinhos das coisas. O celular tá ali, pode apostar. E aí o outro objeto pode ser
a casa, a escola, algum hobby que ele tenha que ele goste muito, eh, sabe, alguma coisa assim que ele é mais apaixonado. E geralmente a primeira coisa que vai é um dos objetos. Aí, continua a dinâmica mais um pouco, eu vou dar uma resumida para você, não vou aplicar a dinâmica, mas chega num certo ponto que ele tem que abrir mão de outro, do segundo papelzinho. E aí eles ficam: "Nossa, não, mas não, por favor, chefe, ai que sacanagem, por que que você fez isso? Por que que eu fui escolher isso?" Esses, né. E aí joga o segundo papelzinho na fogueira. Abriu mão daquilo, você não tem mais aquelas 2 coisas. E aí quando eu chego no terceiro papelzinho, aí começa a bater o desespero. Quando eles percebem que eu não vou parar, aí começa o desespero. E gente, essa dinâmica, a dinâmica raiz, né, a dinâmica pura, ela vai até o quinto papelzinho. Eu nunca consegui chegar no quinto papelzinho com os escoteiros. Por quê? Porque a reação deles, quando eles percebem que eu não vou parar e que eles vão ter que abrir mão de 2 foi, o terceiro é com muita dor. Uma vez eu cheguei no quarto papelzinho e eu quase acabei com o acampamento, porque eles ficaram muito, 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 muito abalados emocionalmente. Depois a dinâmica ela retoma aquilo, eles não ficam, né, traumatizados. A dinâmica tem todo um jeitinho de fazer que depois eles voltam: "Ufa, né, foi só um pesadelo, é só uma brincadeira, não é de verdade". Mas, eh geralmente eu não consigo fazer os 2 últimos. E aí quando a gente encerra a dinâmica, né, que a gente faz a respiração, eles, percebem, né, retoma: "Oh, espera, nossa, é só uma brincadeira, isso não é verdade, eu não estou tendo que abrir mão de verdade daquelas coisas, é só um papelzinho escrito aquilo, oh". Aí eles: "Ah, é? Nossa", porque eles entram mesmo, a dinâmica é toda feita para que eles sintam aquilo, né. E aí a gente senta e começa a conversar a respeito daquilo. Gente, 100% deles, 100% deles tem entre os papeizinhos, os 2 papeizinhos mais importantes, os pais. São uma das coisas que eles mais amam na vida. E se você visse o sofrimento que aquelas crianças expressam. Criança que eu falo, as crianças com que eu lido são de 11 a 14 anos, mais ou menos. São as que eu lido com mais frequência, né. Então de 11 a 14 anos, não são mais crianças. Mas se você visse a manifestação de dor que eles têm, quando eles apenas imaginam um exercício que podem perder, ter que abrir mão dos pais, talvez vocês conseguissem ter certeza que não, eles não deixaram de te amar, mãe, eles te amam profundamente, mas é profundamente, profundamente, eles continuam te amando. Tanto quanto eles te amavam quando era aquela coisinha pequenininha, que vinha correndo e abraçava você pelas pernas e não queria que você fosse trabalhar. O amor ainda está lá, é igual, é idêntico. Ele simplesmente está passando por uma fase em que psicologicamente ele precisa começar a perceber que apesar de te amar profundamente, ele é uma pessoa à parte, ele é um outro ser humano, ele não é um pedaço de você. E algumas mães não aceitam isso, e isso não é saudável emocionalmente, nem para você mãe, nem para o filho, né. Então a gente precisa realmente entender esse processo e deixar que eles cresçam, que eles amadureçam, porque todas as mães com quem eu converso, quando eu pergunto: "Qual é o seu sonho? Qual é o seu sonho com relação ao seu filho?", todas elas respondem: "Eu quero que ele seja feliz". E não tem como uma pessoa ser feliz se ela é emocionalmente dependente de outra pessoa. Ela precisa crescer, se desenvolver, amadurecer emocionalmente e viver com a pessoa,
mas não dependendo dela, percebe? É isso. Só isso, tá bom? Gente, eu espero que eu tenha contribuído de alguma maneira para abrandar um pouquinho a dor dos corações de algumas mães que eu percebo que vêm me perguntar a respeito disso: "Será que meu filho não me ama mais? Parece que ele não gosta mais de mim, parece que não está nem aí comigo". Mãe, ele te ama sim, tá? Ele só precisa de um pouquinho de tempo, um pouquinho de espaço para construir o restante das coisas. Você já fez uma parte fundamental na infância dele, que é dar a base, e agora ele precisa buscar outras referências, mas você não duvide, as suas referências, os seus conceitos, os seus valores vão ser sempre a base de tudo o que ele escolher lá na frente. Ele ouviu sim, ele entendeu sim, os valores que você passou para ele, tá. E se às vezes ele parece que não te ama, respira e lembra disso que eu estou te falando, ele ama sim, ele só está crescendo e ele vai, quando passar essa fase, saber se manifestar de uma maneira mais equilibrada também, não vai mais ser tão respondão, tão questionador, tão agressivo quanto ele está sendo nessa fase da adolescência, tá bom? Essa é uma maneira que ele tem de, conquistar o espaço dele, às vezes tem que ser um pouco mais à força. Quando o pai não percebeu que o jogo mudou, que agora a fase do videogame é outra, e que a maneira de se relacionar com esse filho é diferente da maneira como se relacionava quando ele era criança, tá bom? Eu espero realmente que você tenha entrado no seu coração que o seu filho ama você, tá? E que você conquiste essa maneira mais equilibrada, mais tranquila, mais madura de lidar com o seu filho, né? E que vocês sejam muito felizes, tá bom? Gente, então só para dizer, às segundas-feiras eu estou fazendo live também agora lá no Facebook, só que a partir da próxima segunda, eu vou fazer num outro formato diferente do que eu faço aqui no YouTube, tá? Eu vou fazer perguntas e respostas. Então, se você tiver perguntas, se você tiver dúvidas, alguma coisa que você acha que eu posso te ajudar, com esses 20 anos de experiência, né, lidando diretamente com jovens adolescentes, também fiz 2 faculdades na área de educação, sou pedagoga e tenho, né, um filho que já passou pela fase de ser abduzido e já foi devolvido, e uma outra também que já está, quase adulta aí, com 18 anos, então tenho muita coisa que eu gostaria que as pessoas tivessem compartilhado comigo quando o Thiago era adolescente e não tive, né. Mas agora, graças a Deus, a gente tem internet, a gente tem esses recursos maravilhosos para a gente buscar informação, para a gente se municiar, se preparar, né, para ser pais melhores, para ser mães melhores e mais felizes, tá bom? Então obrigada, boa noite, obrigada pela audiência, obrigada por estar sempre aqui comigo e a gente se vê. Tchau, tchau.